reflexão de tudo isso que eu falei. E, rapaziada, continuamos com o Fabio. E agora nós recebemos o delegado. Cara, e veio com fome, né? Como que é pra cima deles? Sabia. Não, come aí, pai. Vamos desenvolvendo. Quer desenvolver? Vamos falando. Sério? Você é o cara. Ó, só puxa o mic. Se quiser pôr o fone pra você saber que você tá falando bonitão. Alô. Som, Assim teste, tá ótimo. tranquilo. É isso. E tava na praia, pai? Tava na praia, em Santos, eu sou santista, né? E final de semana eu costumo descer, fico na casa da minha mãe lá, às vezes na casa da minha namorada. Aí subi, vim bater aqui, desço, amanhã subo de novo. Ah, você vai Meu descer? Deus. Você subiu só pro Podpah? Claro, uma honra, você é louco? Tá tirando. para. Pelo amor de Deus. Cara, Porque eu falei... Assim, ó, acho que o programa que a gente fez, ele foi um diferencial em N aspectos de comunicação entre a molecada jovem e a polícia, o que pensa da polícia. Então, assim, foi muito bom pra sociedade, assim, de um modo geral. Eu acho que... E tirando essa parte boa que a gente dá risada, é engraçado, sim, eu curti. Você viu, da Cunha, o tamanho que foi a essa parada que a Mano, gente você fez? foi o nosso Tô recorde de assustado, eu tô audiência. assustado. Você foi o recorde de audiência e, tipo assim, tem que 2 semanas, 3 semanas que ele veio aqui? Já tem mais de 5 milhões de views. Vocês derrubaram o Jagunço. É... Vocês derrubaram o Jagunço. Porque o vídeo do Jagunço tá com 5 milhões em um ano. Vai. E assim, o vídeo do Jagunço é um vídeo operacional, que tem ação, que tem entretenimento. O outro não, é um bate-papo nosso de mais de 3 horas, né? Então eu acho que a gente não deve ter falado tanta besteira pra uma pessoa. Geralmente a gente fala, mas eu acho que Caramba, mano. as pessoas refletiram. Muito bacana, Muita gente, assim, sem palavras. muita gente me tromba na rua. O que mais fala é... tipo, pessoas que quando eu trombo fãs na rua, eu identifico. Um molequinho, ou um adolescente, ou um cara mais pá. Mas às vezes eu tô num restaurante, ou eu tô, sei lá, um cara mais velho, ele fala: mano, você é o maluco lá que entrevistou o da Cunha, né? É tipo, eu falo, caralho, atingiu Foi o divisor de águas aqui é. pro podcast, tanto é que os meus amigos do rap falaram, os meus amigos da quebrada comentou, os moleque que é playboy também falou, nossa, Igão, caralho, mano, que foda, não sei o que. Eu falei, caralho, da Cunha, eu te dei esse respaldo no celular, sim. que a gente conversou, e você falou, mano, pra mim também foi a mesma coisa. Foi um feedback absurdo, entendeu? E assim, aí eu parei e fui assistir 3 vezes de novo, né? Eu acho que o diferencial é que a gente falou verdades. Você assistiu 3 vezes? Tem que entender, né, o fenômeno, né? Porque são 5 milhões de pessoas ouvindo o que a gente falou. A gente tem muita responsabilidade nisso, né? Pelo amor de Deus, eu sei que vocês sabem e fazem muito bem. Mas assim, eu falei, o que foi tão importante? O que deu tão certo? Porque assim, ó, eu vim aqui hoje com algumas coisas para falar, algumas ideias, né? A gente falou bastante aqui de truculência, de abordagem e tal. Recebi muita crítica de alguns policiais extremos. Outros entenderam muito bem a ideia que eu tava, assim, colocando só todo mundo para refletir. Mas colocou todo mundo para refletir. O objetivo que era pensar, se parou para discutir, criticou, falou isso, não falou demais, não falou, mas para criticar tem que ouvir e falar, tá certo ou tá errado. Então foram vários os temas que a gente entrou, que a gente colocou muita gente para pensar e falamos algumas verdades, né? Porque eu gosto do presidente Bolsonaro, pelo amor de Deus, não é política, mas assim, o Bolsonaro, acho que o maior carisma dele é ele falar aquilo que todo mundo queria falar e não pode. E ele já manda à vista, né? Não faz nem o filtro. Então isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm desejo de exteriorizar, né? Eu acho que a gente conseguiu, naquele bate-papo, falar muita coisa que todo mundo quer falar e não fala, de uma forma bem gentil, educada, elegante, passando a informação. Então eu acho que depois de ter assistido 3 vezes, eu acho que a gente falou muita verdade. Sim, eu acho que foi tipo... Eu assisti, minha família assistiu, tipo... virou como uma parada de tipo... Mano, quer saber como que é o bagulho? Olha essa entrevista aí, tá ligado? Porque a gente... A maioria das entrevistas aqui a gente bebe, é uma zona, é uma doideira que a gente gosta. Mas com você a gente manteve a postura, conseguiu trocar um papo muito legal, tá ligado? E foi muito, muito, muito foda, mano. Ô, da Cunha, muito foda. deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Não sei se tu tem noção disso, mas tem muita gente que te assiste e vem em você uma parada de renovação. Sabe? Tipo da polícia, do tratamento. Ontem a gente teve o caso do Salvador, não sei se você ficou sabendo. Que teve bastante crítica contra a abordagem, pós-resistência, né?
Sim. Então a gente tava até vendo o caso do cara do Alphaville lá, que falava 300 mil e não sei o quê, que também era uma forma de promover, né, a polícia, né, de deixar a polícia em baixa, e não houve a agressão, contato, né, físico. Então a gente vê em você assim, não é que é uma esperança, ainda tem uma desconfiança, vou te falar bem a verdade. Real, total. Tô te falando a verdade, entendeu? Papo reto. Existe uma desconfiança. Uhum. Ele é muito legal nas câmeras, mas será que é assim e tal? Porque isso aí é com o tempo. Tranquilo. Pra você se tornar realmente uma figura e falar assim, cara, esse cara aqui é um cara nosso lá foda. Esse cara é foda, entendeu? Uhum. Você tem que fazer por onde pra ser foda. E você tá construindo um Tô no caminho. caminho. Exato. Tô no caminho. Exatamente. Tô no Hoje caminho. a gente olha e fala assim, será que esse cara realmente é foda? Mas já tem essa desconfiança. Sim. Então você tá fazendo o caminho certo. Mas eu acho que a desconfiança tá certa. Exatamente. Tu entende que tu tem esse nível de esperança, e primeiro isso, e depois pra falar sobre essa parada da abordagem ao Salvador. Depois. Tranquilo. No primeiro ponto, o canal ele começou para mostrar a operação policial, como a gente trabalha, né? E assim, ao longo do crescimento dos inscritos, e analisando os comentários, eu comecei a ver muito essa questão eu vou falar gíria, né? Não esculachar. Acho que é uma linguagem que a galera Sim, entende. sim. Então, você tem que abordar, você tem que fazer o trabalho policial, mas não tem necessidade de desmerecer ninguém. Só que assim, quando eu comecei, a ideia não era essa, eu estava mostrando a operação. À medida que isso foi vindo, aí eu te falo da desconfiança. Eu comecei a revisar a minha conduta. Porque se eu virar aqui pra vocês e falar que eu sempre fiz uma abordagem perfeita, que não sei o que lá, que nem na academia, não. Eu já me excedi sim, eu já falei uma gíria, eu já fiquei nervoso em abordagem. Mas, digamos assim, pra mim aquilo era estrutural, aborda desse jeito. Só que o canal, ele me deu o direito de ouvir o retorno de quem tá sendo abordado. Porque você, Mítico e Igão, vocês não conseguem falar pra mim que ficou puto com a abordagem, que se sentiu constrangido na hora da abordagem. Mas no canal você consegue falar, porque você tá lá do outro lado, você tem coragem, você não vai peitar o polícia armado e falar, né? Um dos momentos de dissabor de uma abordagem, duas coisas que viram a abordagem. A abordagem era uma situação excepcional, tá? A abordagem não é a regra é o direito de ir e vir, andar. Quando alguém fala parado, polícia, mãos para o alto, ele acabou de cercear a tua liberdade de ir e vir. Que direito ele tem para isso? A gente falou, né? O Estado, beleza. Só que assim, situação excepcional. O que todo mundo tem que entender? Que você tem ali uma crise para os dois lados. Se a gente estivesse no Canadá, você tinha certeza que aquele cidadão não tinha nada. No Brasil, o polícia não sabe se o cara é foragido, se tá trepado, se tá com a matraca. Então o polícia, quando ele decide para abordagem, ele tá com medo da vida dele, o policial. Vocês podem ver que o policial nunca vai pra abordagem calma, ele tá tenso. Sabe, ele tem que dar aquele pico de adrenalina pra entrar na cena. Aí vem a agressividade, vem firme. Do outro lado, vem o cidadão. Gente, o Mítico já tomou um monte de mão pra cabeça porque morava na quebrada. Mas aí, Da Cunha, essa parte que você tá falando, na parte que o policial, ele toma a iniciativa da agressividade por causa do emocional, e ele tem um pressuposto de qualquer desavença entre um civil... Peraí, e não é por causa do emocional, é porque ele tá em risco. Porque tá em risco. Quando você decide abordar, você não sabe se ali vai estar um cidadão de bem ou vai estar um cara condenado a 30 anos por sequestro, Sim. que acabou de fugir da cadeia, tá com um canhão no ponto, não aguenta mais puxar a cana, a fuga dele tá pronta. E aí aquele policial decide abordar aquele cara vai sair, ele vai por tudo ou nada. Então não é o fator emocional, o policial é o fator tem humano. Medo. Tem Sim. que entender que no Brasil o policial tem medo também. Então ele vai pra uma abordagem, ele não sabe se ele vai... 90% das vezes são cidadãos de bem, mas se fosse no Canadá era 100%. Se fosse num país sem violência era 100%, aqui ele tá em risco. Concorda? Sim. Beleza. Sim. Então, assim, a adrenalina vem do medo que ele tem do que pode vir. A matéria abordagem na polícia, ela é dada junto com o gerenciamento de crise. Você entendeu? E tá entendendo? Aquela situação, quando você falou parado polícia, você entrou numa situação de crise. Pode vir daqui, pode vir dali. E aí eu vou pro outro lado. Os dois lados têm que se entender. Do outro lado, o cidadão de bem, cara, que nunca foi na delegacia, sabe? Quando você fala parado polícia e ele vê você com uma arma na direção dele, ele já tá detonado. Ele já tá arregaçado só aí, ó.
Não precisa falar mais uma palavra. Então, Loki vai pra parede. Eu nem falo Loki, os policiais não falam isso, mas o policial fala, ô João, fala uma gíriazinha, vai pra parede. Aumenta essa situação. Por quê? Porque só a presença policial armada na tua direção já para uma pessoa de bem é a mesma coisa que ela estivesse sendo espancada. Dói. É isso aí. Dói. Não, quando o isso. polícia me apontou um revólver, eu falei, tá Você porra. fala, fudeu. Eu não E fiz nada agora? pra merecer Não, isso, palavrão entendeu? de novo. Mas assim, isso, você não... Mas assim, do outro lado, o policial tá Não, eu sei, ele tá trabalhando... desconfiando. Ele tá desconfiando, ele tá patrulhando e ele também tem obrigação de realizar, ele tem obrigação de patrulhar e o que ele tiver uma fundada suspeita abordar. Quando ele toma essa decisão, ele entra no risco.